Procedimento no caso de pedido de reconhecimento. Este capítulo será aplicado mutatis mutandis a pedido de reconhecimento de decisão, à exceção da exigência do caráter executório, que será substituída pela exigência de que a decisão surta efeitos no estado de origem. Artigo 27. Questões de fato. As autoridades competentes do estado requerido estarão vinculadas às questões de fato nas quais a autoridade do estado de origem tenha fundamentado sua decisão. Artigo 28. Proibição de revisão de mérito. As autoridades competentes do estado requerido não poderão revisar o mérito de uma decisão. Artigo 29. Não exigência de presença física da criança ou do demandante. Não será exigida a presença física da criança ou do demandante em qualquer procedimento iniciado no estado requerido de acordo com este capítulo. Artigo 30. Acordos em matéria de alimentos. Parágrafo 1º. Acordo em matéria de alimentos celebrado em um estado contratante poderá ser reconhecido e executado como decisão de acordo com este capítulo, desde que seja executável com força de decisão no estado de origem. Parágrafo 2º. Para os efeitos do artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e parágrafo 2º, alínea A, o termo decisão compreende acordo em matéria de alimentos. Parágrafo 3º. O pedido de reconhecimento e execução de acordo em matéria de alimentos será acompanhado dos seguintes documentos. Alínea A. Texto completo de acordo em matéria de alimentos. Alínea B. Documento que indique que o acordo em matéria de alimentos é executável como decisão no estado de origem. Parágrafo 4º. O reconhecimento e a execução de acordo em matéria de alimentos poderão ser denegados se, alínea A, o reconhecimento e execução forem manifestadamente incompatíveis com a ordem pública do estado requerido. Alínea B, o acordo em matéria de alimentos tiver sido obtido mediante fraude ou falsificação. Alínea C, o acordo em matéria de alimentos for incompatível com decisão proferida entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, seja no estado requerido ou em outro estado, desde que essa última decisão cumpra os requisitos necessários para obter seu reconhecimento e sua execução no estado requerido. Parágrafo 5. As disposições deste capítulo, com exceção dos artigos 20, 22 e 23, parágrafo 7, e do artigo 25, parágrafos 1º e 3º, serão aplicadas mutatis mutandis ao reconhecimento e à execução de acordo com matéria de alimentos, com as seguintes ressalvas. Alínea A. Declaração ou registro nos termos do artigo 23, parágrafos 2º e 3º, poderá ser denegada somente pelo fundamento previsto no parágrafo 4º, alínea A, e alínea B, recurso ou apelação a que se refere o artigo 23, parágrafo 6, poderá ser fundamentado somente. Alínea I, nos fundamentos de denegação de reconhecimento e execução previstos no parágrafo 4º. Alínea I, na autenticidade ou integridade de documento transmitido de acordo com o parágrafo 3º. Alínea C, no que se refere ao procedimento previsto no artigo 24, parágrafo 4º, a autoridade competente poderá conhecer de ofício o fundamento para denegação de reconhecimento e execução previstos no parágrafo 4º, alínea A, deste artigo. A autoridade competente poderá conhecer todos os fundamentos previstos no parágrafo 4º deste artigo, bem como da autenticidade e da integridade de qualquer documento, transmitido de acordo com o parágrafo 3º, se forem alegados pelo demandado
ou se surgirem a partir da leitura de tais documentos. Parágrafo 6º. Quando estiver em andamento recurso a respeito de acordo em matéria de alimentos perante a autoridade competente de um Estado contratante, os procedimentos de reconhecimento e execução desse acordo serão suspensos. Parágrafo 7º. Um Estado poderá declarar que pedidos de reconhecimento e execução de acordos em matéria de alimentos poderão ser apresentados somente por meio de autoridades centrais. Parágrafo 8º. Um Estado contratante poderá reservar o direito de não reconhecer nem executar acordo em matéria de alimentos, de acordo com o artigo 62. Artigo 31. Decisões resultantes do efeito combinado de medidas de urgência e sentenças que as confirmam. Quando uma decisão for o resultado do efeito combinado de uma medida de urgência proferida em um Estado e de uma decisão proferida por uma autoridade de outro Estado, Estado confirmante, que confirme a medida de urgência. A linha A. Considerar-se-á Estado de origem cada um desses Estados, para efeitos deste capítulo. A linha B. Os requisitos estabelecidos no artigo 22, a linha E, estarão cumpridos se o demandado tiver sido comunicado devidamente do ato processual no Estado confirmante e se tiver tido a oportunidade de recorrer da confirmação da medida de urgência. A linha C. O requisito estabelecido no artigo 20, parágrafo 6º, de que a decisão seja executável no Estado de origem, estará cumprido se a decisão for executável no Estado confirmante. A linha D, artigo 18, não impedirá o início de procedimentos de modificação da decisão em um ou em outro Estado. Capítulo 6. Execução pelo Estado requerido. Artigo 32. Execução conforme a lei nacional. Parágrafo 1º. A execução será realizada de acordo com a lei do Estado requerido, sujeita às disposições deste capítulo. Parágrafo 2º. A execução será rápida. Parágrafo 3º. No caso de pedidos apresentados por meio de autoridades centrais, quando uma decisão tiver sido declarada executável ou tiver sido registrada para sua execução, de acordo com o capítulo 5, proceder-se-á à execução sem necessidade de qualquer outra atuação por parte do demandante. Parágrafo 4º. Terão eficácia todas as normas relativas à duração da obrigação de prestar alimentos aplicáveis no Estado de origem da decisão. Parágrafo 5. O prazo de prescrição relativo à execução de atrasados determinar-se-á de acordo com a lei do Estado de origem, da decisão ou do Estado requerido, a que estabelecer o prazo maior. Artigo 33. Não discriminação. O Estado requerido disponibilizará, para os casos compreendidos no âmbito desta Convenção, ao menos as mesmas medidas de execução aplicáveis aos casos internos.